Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Comer. E hoje eu tô aqui com a Raíssa, que é prof de yoga e também meditação. Sim. Né? Também. E hoje a gente vai falar mais sobre como que a yoga pode ajudar na questão da relação com a comida, né, Raíssa? Então eu vou pedir pra Raíssa falar um pouquinho dela, como é que tu se inseriu nesse meio da yoga e tal. Conta mais de ti. Tá. Eu sou goiana, apesar de estar morando em Porto Alegre. Acho que isso é um pouquinho importante de contar, porque aqui em Porto Alegre acho que não é tão forte o yoga como é lá em Goiânia. É mesmo? Eu acho. Ou é só acho, não sei. Tá. E aí eu comecei a praticar yoga na adolescência. Aham. Eu era muito ruim em esportes na educação física, sabe? Eu era muito ruim. Tipo, eu era muito ruim. Muito ruim mesmo. É, muito ruim mesmo. E aí, no ensino médio, eu podia fazer alguma outra coisa pra fugir da educação física. Aí eu pensei, é o meu momento. Só que eu não sabia o que fazer. E aí, acho que foi minha mãe até que me incentivou, eu não lembro muito bem. Eu sei que eu caí no yoga pra fugir das bolas. Boa. E aí eu fiquei. Fiquei até hoje, né? Fiquei até hoje. Às vezes eu falo, o pessoal acha estranho que eu nunca fiz academia, por exemplo. Eles vão falando de academia, eu não sei muito bem o que é. Tudo que eu sei é aqueles videozinhos que aparecem no Instagram, assim, que eu sempre acho muito engraçado. E eu fiquei, assim, me identifiquei, aí, claro, não foi ininterrupto, assim. Eu parava, depois eu via. Geralmente, quando eu tava num momento mais difícil da vida, eu voltava. E aí foi indo assim até hoje. Aí eu virei professora de yoga por acaso, assim. Que legal, aconteceu. Aconteceu. Tu sabe que esse assunto, ele é muito importante, assim, dentro... A tua profissão, eu acho, sabe? Ela é muito importante dentro dessa parte, assim, da relação com a comida que eu trouxe aqui, né, do podcast, que é o foco. Porque as pessoas que eu trabalho, assim, né, os pacientes, eles são muito ansiosos. É muita ansiedade, e essa ansiedade, ela acaba parando na comida. Como uma forma de distração, de alívio, de fuga e tudo mais. E aí, eu tava pensando aqui, como que tu acha que a gente poderia linkar, sabe? O yoga com o comportamento alimentar das pessoas, essa questão de descontar as emoções na comida. A gente fala muito, o yoga é uma filosofia, né? A gente conversa muito, não é só a parte física ou só a meditação como muita gente pensa, né? E aí, quando você me escreveu, assim, a primeira coisa que eu pensei, claro, tem toda a consciência corporal, de você olhar para o seu corpo, de você sentir seu corpo, mas tem a parte filosófica também. E aí a parte filosófica, nossa, aí dá para linkar muito, assim. A gente tem no yoga, hoje, né, porque é uma filosofia e ela vai evoluindo junto com a gente. Então a cultura vai mudando, a gente vai mudando e ela vai crescendo junto, né? Não é igual uma religião, que é uma coisa fixa e imutável e, sei lá, um mandamento e umas regras. Não, é temas para você ir pensando e à medida que a gente vai mudando, as coisas vão mudando também. Então, por exemplo, no yoga tem hoje 10 temas, assim, 10 princípios éticos. E aí, em cada um deles, a gente pode fazer link com a comida. Porque cada um deles é sobre nós. Porque no yoga, o objeto de estudo é como se fosse um estudo, né? É a gente mesmo. Então, a comida, né? Sim, com certeza. Com a comida e a gente. E tanto que, por exemplo, a respiração é tão importante. Porque a gente fala assim, toda célula do nosso corpo precisa produzir energia. E aí o oxigênio é muito importante. E o que você come também. Então... Por exemplo, no primeiro princípio, ele chama ahimsa, que significa não violência. Ele é o primeiro, toda vez que alguém vem fazer uma primeira aula comigo, não vou conseguir falar tudo para a pessoa na primeira aula, mas pelo menos esse eu falo assim, olha,
a gente considera que chegar no limite do corpo é uma violência. Então, a gente sempre para antes. Olha que maravilhoso. E às vezes eu dou uma experiência, assim, penso assim, não ser violento. Tá, eu não bato em ninguém, eu não me corto, então não sou violento. Aí eu falo, é muito mais sutil. Se você tá com vontade de fazer xixi, você não vai no banheiro para fazer xixi, sendo que tem um banheiro do seu lado, de certa forma você tá sendo violento com o seu corpo. Então, se você tá com sede, você sente que você tá com sede e a água tá ali do seu lado e você não toma, isso é uma violência. É uma violência. Então, se você come quando o seu corpo não quer, ele tá saciado, é uma violência. É uma violência. Ou se come até ficar cheio, né? Então, é tipo, tudo você vai pensando como eu posso ser o mais gentil comigo mesmo em todos os aspectos da sua vida. Aí isso vai pra comida, vai para suas relações, vai para onde você trabalha, vai para tudo. Sabe que me deu um pensamento aqui agora? Me veio um pensamento aqui agora. Que muitas pessoas têm, principalmente as que eu atendo assim, sabe? Elas têm uma autocobrança muito forte. São 8 ou 80, né? E aí, quando tu fala assim, não ser violento consigo mesmo, né? E tudo mais, me remeteu muito, assim, a essas pessoas que se cobram muito pra ter uma alimentação perfeita, pra comer tudo, né? Como as pessoas dizem, assim, tudo saudável, tudo correto. E quando elas julgam que comeram algo errado, né? Pelo pensamento delas, aí vem o chicotinho, sabe? Daí começa aquela coisa de, já que eu comi assim, eu vou comer mesmo. Já que eu tô assim, acima do peso, vou continuar comendo, porque não vai dar certo. Uma questão de incapacidade até mesmo. Tu acha que tem a ver com esse princípio da yoga? Tem, mas assim, como é que eu vou dizer? Também tem que cuidar, porque a pessoa pode pensar assim, eu não posso ser violento de jeito nenhum. Tipo, né, ser... Ou então, se eu sou violenta mesmo com o corpo, seguir sendo. Eu acho... Quando você foi falando, eu fiquei pensando muito no yoga, a gente tem muito sobre... A origem do yoga foi muito sobre subir uma montanha, sabe? Sim. E depois, se quiser, eu conto um pouco mais. Tá. Mas aí é importante dizer que quando a pessoa fala assim, não, eu vou subir uma montanha. Aí depois que ela volta, ela vai ver que não foi sobre a montanha, o topo da montanha. Foi sobre o caminho até lá. Então, às vezes, focar que, igual ter uma alimentação boa, a vida não acontece no final, a vida acontece no caminho, no processo. Ótimo! Então, só vai ter altos e baixos, sabe? Sim. Mas só vai. Só vai. Mas tu sabe que... E eu me enquadro nesse lugar também, sabe? Eu me enquadro nesse lugar um pouco, assim. Não na parte da alimentação em si, mas no geral, assim, da vida. Que, pra mim, que sou uma pessoa ansiosa também... é muito difícil passar pelo processo e esperar, né? Até que chegue o resultado. Porque precisa passar pelo processo, tudo tem um processo. Até que o resultado chegue, né? E aí eu me enquadro nesse lugar também, sabe? Quando tu falou de tem que passar pelo processo e tal. Porque pessoas ansiosas têm essa dificuldade, né? De entender isso. Tipo, calma aí, eu tenho que passar pelo processo para depois o resultado vir. Tu acha que tem alguma dica, assim, pra ajudar a ser menos ansiosa em ter que passar pelo processo, assim? Processo. Acho que às vezes é tentar viver o processo, como é que eu posso dizer? Se você vai pra uma cachoeira, tipo uma trilha. Às vezes eu tava conversando ontem com amigas, a gente na cachoeira. E aí, o objetivo quando você vai na cachoeira é você chegar na cachoeira. Só que você tá tão ansioso pra chegar na cachoeira que você vai perder a trilha. Aí às vezes tinha uma borboleta no caminho, sabe? Entendi. Tinha uma vista linda, você olhava pra cima, meu Deus, tem uma árvore linda, umas flores. Então talvez, enfim, entendeu? Entendi. Talvez ou então, sei lá, pensando na alimentação, tentar mostrar prazeres que podem encontrar no processo, sabe? Nossa, você tá aprendendo receitas novas. Você tá... Eu não sei, não sou nutri. Sim. Mas eu fiquei Mas tá virando uma assim, chave, né? Tipo,
poxa, teu comportamento já tá mudando, não é mais o mesmo como tu era antes. Igual na meditação, o pessoal quer muito chegar num ponto que eles não pensam em nada, né? Ai, sim. Ou então muita gente chega achando que a meditação é isso. Aí eu falo, então, é um processo. E o processo é o quê? Você escutar o que sua mente tem pra dizer. E não é fácil. Não porque é a gente fácil. não quer. A evitação, né? É igual um pouquinho terapia, né? Às vezes é difícil você encarar ali. Difícil. E No aí, comportamento tem muito disso também, sabe, de Rai? evitar. De tu ter que olhar para algumas questões que às vezes as pessoas não estão Não preparadas, sabe? Uhum. Ou não querem, enfim. Porque às vezes pode ser uma questão da infância, assim, sabe? Que a pessoa passou, ou enfim, que trouxe ela até hoje a ter tal comportamento com a comida. E aí, às vezes, é difícil, né, pra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa procurou a nutricionista ou tá procurando assunto sobre isso, ela, de certa forma, tá. Entende? Às vezes eu falo isso pro pessoal. Eu ontem tava com essa mesma amiga da caixeira que a gente tava conversando, e ela tava dirigindo, nos deu carona, enfim, e ela falou que ela tinha muito medo de dirigir. E eu falei, mas você tá aqui dirigindo. Tipo, já tive dirigir tantas vezes. Então, às vezes, a pessoa tá com medo de encarar algumas coisas. Ok, mas não paralisou ela. Sim. Então, eu gosto de lembrar, assim, sabe? Quando alguém fala algo assim, fala assim, tá, mas você tá aqui, você tá... Um lado é difícil explicar, ai, que saco, cuidar toda a minha alimentação, mas ela tá. Então, às vezes, só lembrar a pessoa. Só lembrar. Mas olha aqui, tu tá aqui. Tu tá aqui. Então, um Olha lado onde tu já seu chegou. tá com vontade, sim, né? Sim, exato. Alguma coisa despertou, né? Aquela pessoa pra começar. E se a gente fosse parar pra pensar, assim, tu acha que não sei, né? Como é que funciona? A yoga é uma meditação ou são coisas diferentes? A meditação tá dentro do yoga. O yoga, ele é sim. muita coisa. Muita coisa. E aí, uma das práticas, digamos assim, é a meditação. Lembra que eu falei da história da montanha? Lembro. A história do yoga, tipo, tem registros de 4.000 anos, assim, é muito antigo. E aí tudo indica que surgiu quando uma pessoa, ela via sempre as montanhas ali no norte da Índia, longe, e ficava questionando, nossa, eu nunca vou ali ver o que tem naquela montanha, a vista lá de cima, enfim. E aí, ao mesmo tempo, ela olhava pro lado e via que todo dia da vida dela era sempre igual. Era aquela rotina de acordar, trabalhar, cuidar da família, dormir e assim vai indo. E aí, ela decidiu parar da rotina, fazer um retiro, se retirar-se da sociedade. Por isso que o yoga tem tanto retiro, né? Se retirar-se daquela rotina, que às vezes nem foi ele que escolheu, né? Sim. E subir uma montanha. E aí... É aquela coisa que eu falei, que na verdade não era sobre o topo da montanha, era o processo. Era o processo. E aí, imagina, grande parte da história do yoga foi sobre isso. As pessoas subiam a montanha em algum momento. Só que elas queriam fazer mais isso. Só que não tinha como você largar a vida todo mês e subir uma montanha. Mas tem como você sentar num cantinho da sua casa e subir uma montanha dentro de ti. Então você se retira da rotina, se retira da sociedade e fica ali sozinho, igual na montanha, que você tá sozinho, você tá ali vendo o que tá acontecendo à sua volta, você tá conversando só contigo mesmo. E aí que a meditação surgiu. Então a meditação foi sobre tentar distanciar do que tá externo, do que a sociedade espera da gente, sabe? E focar só no que tá aqui dentro. Entendi. Então é uma parte. Aí depois do tempo eles foram vendo que a respiração ajudava a encontrar um estado mental meditativo, porque se você tá subindo a montanha, você tá dias subindo a montanha, semanas, então você vai entrando naquele estado de estar contigo mesmo, né, de forma mais lenta. Agora, se você tá na correria do trabalho e do nada você senta para meditar, a sua mente ainda tá no que você tava fazendo e no que você tem que fazer depois. Entendi. E aí as respirações vão fazer essa desconexão, assim, digamos. E os asanas, que são as posturas físicas, elas são muito mais recentes. Ela foi posturas físicas. Que são as posturas, tipo a postura da árvore, né? E ela tem a ideia de se conectar com o nosso corpo, claro, né? Porque tá tudo... O
corpo é parte da gente. Uhum. Mas também em a gente não ter dor física. Basicamente, esse é o objetivo. Porque se você tem dor, a sua mente vai ficar irritada, você não vai conseguir meditar sobre questões filosóficas da sua vida, se você quer ou não mudar de emprego, se seu casamento tá bem ou não, se você tá com dor na lombar. Entendi. A parte física entra aí. Então... Mas sabe que tu falou uma coisa bem interessante, né? Que a meditação é aquela coisa de se desconectar. E se conectar. E se conectar consigo, se desconectar do mundo, assim, né? E se conectar consigo. Mas muitas pessoas que eu já atendi, assim, falam que tem essa dificuldade, meio que, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, assim, meio que parar quieto pra poder fazer isso, de se desconectar e ficar ali, sabe, internamente, mas sabe? não precisa ser sentadinho em lótus. Sentadinho em lótus. Com as perninhas cruzadas pra... É porque a gente pensa nisso, né? Não existe só isso. Você pode meditar cozinhando, você pode meditar cozinhando, lavando a louça. Entendi. Então, é mais um estado mental, assim. Tem gente que gosta de correr. E aí, tem meditações ativas. Você pode ouvir uma música. Eu falo que a meditação é tipo uma leitura. Às vezes, quando os alunos chegam assim, Rai, me ajuda a dar dicas. Aí eu pego e falo assim, tá, eu vou ser tipo uma professora que vai te ensinar a ler, mas depois eu vou te incentivar a ler. Mas que livro que você vai comprar? Se você vai ler livro, revista, um post no Instagram, se você vai ler antes de dormir, no ônibus, caminhando. Aí a pessoa que vai escolher. Então, assim, a meditação, ela é muito individual. Entendi. Cada um tem um processo. Mas como é que a pessoa poderia, por exemplo, meditar cozinhando? É só ela tá consciente do que tá fazendo. Pode ser do que tá fazendo, ou pode ser dela. É que existe tanto jeito. Tem a meditação da comida, você já ouviu falar? Não sei, aquele Mindful Eating? Eu não sei. Eu só sei do yoga. Tá. Eu não sei das outras coisas. Tá. Mas, às vezes os alunos Fala, quero saber. A meditação da comida é assim, você senta, aí, tipo, em silêncio, você olha pro seu prato enquanto você vai comendo. Você vai pensando em cada ingrediente que tá no seu prato. E aí você, por exemplo, tô comendo arroz, 1 ala minuto. Aí você pensa arroz. Aí você tem que imaginar como é que é a plantinha do arroz. Quanto tempo que leva pro arroz crescer? Aí você imagina, nossa, alguém plantou, alguém cuidou. Aí depois alguém colheu. Aí esse arroz foi transportado. Depois ele foi embalado. Aí ele foi para supermercado. Aí alguém comprou. Aí alguém cozinhou e eu tô aqui comendo. Olha que interessante. E você faz isso para cada ingrediente. Então, se você não consegue fazer isso para algum ingrediente, então, tipo, será que você deveria comer? Porque você não sabe o que é. Boa! Já um questionamento. Então, né? E aí entra, por exemplo, a ahimsa também, que é o não violência, que é o porquê que muitos yogis não comem carne. Não é porque carne não é bom, é porque a forma que os animais são criados e abatidos é de muita violência. Então, enfim, aí entra outras questões. Eu não sou vegetariana, eu como frango, por exemplo. Então não é uma coisa rígida, né? Sim. Mas tem essa meditação da comida e é bem legal. Aí é meio que você valoriza o tempo de vida de todas as formas de vida. Das plantas, das pessoas que... Entendeu? Então rola um tipo de gratidão, assim. Um tipo de gratidão. Tu sabe que é bem interessante essa parte que tu falou sobre a questão de tipo, pensar nos ingredientes do prato, como foi feito, todo o processo e tal. Porque tem uma técnica dentro do comportamento alimentar que a gente usa para trazer a pessoa de volta para o momento presente. Quando ela tá comendo e tá, tipo, distraída, pensando em outra coisa, sabe? E que daí come no automático, né? Que a gente diz. Que é usar os 5 sentidos. Aí a gente pede pra pessoa, assim... enquanto tu... Antes de tu comer, tu pensa em algo que tu possa ver agora. O que tu tá vendo agora, sentindo o cheiro, sentindo o gosto, escutando e tocando. Que daí traz a pessoa de volta pro momento presente, sabe?
Que legal. Aham. Aí eu associei muito com esse negócio de complementar, sabe? Pedindo pra pessoa ver o que tá no prato, o ingrediente, nananana. E você falando dos 5 sentidos, eu lembrei, lembra que eu comentei que tinha 10 princípios? Sim. Tem um deles que chama Brahmacharya, Ah, que o significado dele foi mudando ao longo da história, aquilo que eu falei, né? As coisas vão mudando. Mas hoje em dia eles traduzem muito como moderação, ou então sobre o controle de sentidos. aham. É sobre, eu gosto de descrever para os alunos, contar uma historinha, como se você fosse uma casa Aham. e você tivesse, sei lá, 4, eles têm 5 sentidos, né? Se tivesse 4 janelas e uma porta. Se fica tudo aberto o tempo todo, por exemplo, você se perde e entra tudo. Aí vai entrar chuva, ventania, tararara, você meio que se perde ali. Então, às vezes, a gente controlar um pouco do sabe? Que porta que você vai fechar, que janela que você vai fechar, para você não se perder ali também. Boa. Então, às vezes, pode fazer isso que você falou dos 5 sentidos, ou então focar em um. Você também é uma sentido. Então, você foca no paladar. Deixa eu sentir bem o gosto disso. Ótimo. Precisa mesmo, sei lá, ficar vendo o celular, escutando a TV, sabe? Enquanto come, assim, você não tá fazendo nada bem feito. Né? Aham. E como eu tenho enxaqueca, nossa, Ai, tu tem enxaqueca. eu vejo que quando tem muitos estímulos, assim, Aham. eu me sinto um pouco bem Brahmacharya, assim, me sinto meio perdida, sabe? Eu preciso fechar mais portas e janelas pra eu não me perder. Né? Que ótimo isso, né? Olha, mais uma dica. Vai anotando. Ai, ai. E sabe o que eu tava pensando aqui? O yoga também, ele pode ajudar nessa questão até da meditação e tal, né? Pode ajudar também a pessoa a identificar as emoções melhor? Eu acho que sim. Eu acho que sim, com Sim? certeza. Tu acha que sim? O que eu vejo muito na aula, assim, na prática, dando aula, nas partes mais físicas, é lidar com a frustração. Que ótimo! Fala mais. Porque, tipo, às vezes você querendo ou não, eu tô lá na frente, os alunos estão me imitando, né? Vou conduzir. E eu vejo que às vezes eles querem, tipo, que nem eu tô fazendo as posturas, e eles vão ter que lidar com a frustração. Entendi. De entender o limite do corpo. Ou então, às vezes, na aula anterior, eles estavam de um jeito, mas a gente não é o mesmo, né? Entendi. E aí, isso com certeza, assim, na prática, eu sinto isso. Mas, com certeza, como tudo é um pouco mais lento, tipo, a aula é mais lenta, aí a gente faz o relaxamento. A sensação que eu tenho também é que na correria do dia a dia, as pessoas não prestam atenção nelas, né? Sim, exato. Como é Porque o que eu vejo é isso, sabe? As pessoas, às vezes, nem sabem o porquê estão comendo. Só vai no automático. Só vai no automático. E aí, muitas vezes, né, como eu trabalho com essa parte de comer emocional, muitas vezes as pessoas estão comendo pela emoção, mas nem sabem o que estão sentindo. Ah, sim. Não consegue, não presta atenção. Não prestou atenção, sabe? E às vezes eu questiono, porque a gente usa um diário alimentar. A pessoa escreve o que comeu no dia e escreve os sentimentos, né? Enfim, o que tá envolvido ali com a refeição, né? Pra eu identificar, assim, um gatilho, o motivo que fez a pessoa comer, né? E às vezes eu questiono assim, vamos supor, comer uma barra de chocolate. Aí eu penso assim, pergunto pra pessoa, o que será que tu tava sentindo nesse momento, né? Antes de comer a barra de chocolate e tal. E a pessoa não sabe dizer o que tava sentindo. É porque ela não tava conectada com ela mesma, né? A meditação ajuda muito nisso, porque às vezes vem um pensamento e como você tá ali paradinho e vem um pensamento, você como você já tá mais focado e tá mais, como é que eu vou dizer, calmo e tranquilo, qualquer alteração, até no batimento cardíaco você sente, né? E aí você pensa assim, esse pensamento veio, mas ele me incomodou. Aí será por que ele me incomodou? Então, às vezes, ajuda um pouco nisso. Porque eu sinto muito, igual a questão da casa, se tem muita coisa acontecendo, a gente não se observa. E às vezes, até quando a gente tá no meio social, assim, comendo e socializando, às vezes a pessoa não consegue prestar tanta atenção na comida, porque tem muita gente, tá conversando, tem muito barulho,
né? Mas tu acha que a gente pode dizer, então, assim, que a meditação, ela não é em si ficar naquela posição de lótus e ficar né? A meditação pode ser, por exemplo, quando a pessoa tá cozinhando, mas o grande pulo do gato é, tipo, a pessoa estar focada naquilo que tá fazendo, é isso? Então, tem meditações que são assim. Tá. No yoga, aí que tá, que tem vários, né? No yoga, como o nosso objeto principal é o eu, o foco sempre é em ti. Então, tipo, você tá cozinhando, mas como você tá? Tipo assim, o que é aquele ato de cozinhar tá te despertando? Que pensamentos vieram? Que lembranças vieram? Aí você tá cozinhando, ai, nossa, a minha mãe, esse cheirinho, minha mãe fazia um arroz, arará. Tipo, sempre é o eu no yoga, sabe? Tá. E então, tipo, no que tá, sabe? O que aquilo tá te remetendo? Tipo assim. Isso. Entendi. Sempre é o eu. Sempre o eu. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar focada naquilo que está fazendo, tipo, cozinhando. Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Meditação, assim, a minha experiência até hoje é que não tem regra. Eu já tive professores, já tive práticas, assim, de ser conduzida para as pessoas de tanto jeito possível, sabe? Então, pode ser focando naquilo que tá fazendo, pode ser... Você pode, quem tá começando, né? Eu acho mais difícil ser espontâneo quando você tá começando, você fica meio perdido. Porque as pessoas acham que começando tem que parar, sentar, ficar quieto. E não pensar em nada. E não pensar em nada, no silêncio. E não é bem assim. E não é bem assim, porque isso é muito isso é muito difícil. Muito. A gente até acha que tá ferindo primeiro lá o ahimsa. Porque se você tá aqui e a sua mente quer trazer algo pra pensar e você fala pra ela, não, sai daqui. Será que você não tá sendo violento? Entendi. Porque a tua mente quer falar aquilo pra gente. Sim. Então, para e escuta. Ótimo! Pode escutar o pensamento, não precisa tocar ele no lixo. Pode. Aí a gente pode dizer assim, escuta, mas é escuta de verdade. Não adianta ficar pipocando aqueles pensamentos que depois quando você abrir o olho, eu vou te perguntar, o que passou na sua cabeça? Aí você não vai saber nada. Sim. Não. Aí você escuta. Daí pensa, mas pensou na lista do supermercado. Não importa. Pensa na lista do supermercado. Mas aí pensa direito. Por que você vai comprar isso? Por que você quer comprar isso? Por que você quer comprar É tipo conversar com aquele pensamento. E aí, quando você escuta, é igual uma criança. Quando você escuta, aí depois ele vai embora. Às vezes a criança tá ali, mãe. Aí você vira, fala. A pessoa, e pronto. Era só dar uma atenção. É mais ou menos isso. Aí, às vezes, tem uma meditação que é assim, aí você presta bastante atenção, você vai sentir um momento que meio que vai resolver aquilo, aí você desapega, deixa o pensamento ir, pode ser que venha outro e você faz a mesma coisa. Aí, nisso, você vai fazer o quê? Você vai se conhecer. Você vai ver por que veio aquele pensamento. Você vai pensar, mas por que veio a ideia da lista do supermercado? É porque você deve estar querendo fazer um jantar, né? Entendi. Então, pensa na lista do supermercado de forma consciente. Depois, quando você voltar, você anota a lista do supermercado. Sempre tem um motivo por trás do pensamento que veio. Mas claro, ele não vem do nada. Ele é você, né? Sim. Rai, e olha só, e para aquelas pessoas que têm muito pensamento, vamos dizer assim, mais, que nem a gente estava falando, né, de se cobrar, e às vezes até um pensamento de frustração, de achar que fez errado, que comeu errado. Se vier um pensamento mais negativo, sabe? A pessoa também conversa com esse pensamento? Mas é claro, mas daí tentar ser gentil, né? Por que tá sendo assim? Será que é que é muito comum? Eu era essa pessoa que se me cobrava muito até eu ter um burnout, né? Entendi. Aí virei professora de yoga. Fui parar lá. E aí eu fui vendo que era bom pra todo mundo, menos pra mim, sabe? Entendi. Então, às vezes vem alguma coisa e você pergunta, realmente isso vai ser bom pra mim? E não só no final do processo, no caminho também. Vai ser super, super rígida que vai ser bom pra ti o tempo todo? Ou
vai ser bom para a sociedade, para, sei lá, para o chefe, para os colegas. Por que Vai tô ser sendo bom tão pra rígida quem? assim, né? Tá. Tá. Então, e saber que a gente é ser humano, não é uma máquina. A partir de agora, não, eu já tentei diminuir muito doce, por exemplo. Não vou comer mais doce. Claro que não, né? Claro Que não deu certo. Não sejam restritivos. Tipo, é óbvio que não deu certo. É. E aí, vai se ajeitando. Acredita? Isso é bem comum, assim, né? Da gente pensar que a pessoa, ela fica nessa rigidez, assim. Tem que fazer tudo certo, né? É muito comum de acontecer, assim. E aí, tu acha, então, que a pessoa precisa flexibilizar. Mas é claro. Mas eu acho que, não sei, acho que no começo, talvez tenha... Eu pensando, eu nunca fui na Nutri, né? Tá. Eu acho que se eu fosse... Ai, eu ia ficar muito Prazer. empolgada. Oi. E aí, tá vendo? A gente já tá combinando. Vamos marcar uma consulta. Acho que eu ia ficar muito animada no começo. E aí depois eu ia me frustrar, né? Eu fico mais, tipo, animada e com as ideias, alimentação, empolgada, lendo sobre tudo. Eu imaginando como é que seria. Sim, como é que seria? Mas é claro que uma hora essa euforia de um início de qualquer coisa. No yoga, o pessoal novo é a mesma coisa. Eles chegam muito animados. E aí, a primeira vez que eles faltam que aconteceu alguma coisa, aí fica mais difícil, né? A peteca cai. E deve ser parecido, né? A primeira vez que eles vacilam, e aí... Exatamente. Dá um desânimo. Dá um desânimo. E talvez, tem que dar uma freada. Eu, lá no estúdio, quando chega um pessoal muito animado, eles falam assim, faz uma aula experimental, amei, não sei o que, vou fazer um pacote de 6 meses e vou fazer 3 vezes por semana. Aí eu freio, eu falo assim, não. Mas é que aí eu tenho esse controle, eu falo assim, não, você vai fazer uma vez por semana e o pacote mensal. Vamos depois, devagar. O segundo mês você faz, sabe? Sim. Eu dou uma freada. Tu vai alinhando a expectativa com a realidade. Mas aí, com a alimentação, não tem uma pessoa pra frear. Como é que vai frear? Não tem, né? Sim, exato. Tem que... um desafio. É um desafio, né? Mas, claro, aí a gente vai usando as técnicas comportamentais. Isso aí, que eu não sei, agora eu vou ter que agora eu vou te ensinar a ouvir os podcasts. Foi. Rai, muito obrigada por ter aceito participar do podcast hoje. Eu acho que, assim, a tua profissão, ela tem muito a ver, que nem eu tava falando lá no começo, né? Tem muito a ver, assim, com essa questão de dar uma segurada, assim, no emocional. Eu acho que é uma coisa que as pessoas que são ansiosas, que são mais, assim, né, ligada no 220, poderiam adotar. E eu me encaixo nessas pessoas, tá? Eu já pensei em fazer. Mas agora, hoje, falando contigo, eu tenho mais clareza do que é o yoga, do que é a meditação, que não é muito aquilo que falam, né? Que as pessoas falam de um jeito, mas não necessariamente é. Por isso que é importante a gente ir atrás e pesquisar, né? As coisas. E saber de um profissional como que funciona, como que é direitinho. Talvez eu faça uma aula experimental. Sim. Né? Onde é que as pessoas podem te encontrar, assim, na rede social? Como é que faz? Tem um Instagram que é o Rai Yoga, com I, RAIOGA. Aí tem o site também, que é raiyoga.com. E o estúdio fica aqui em Porto Alegre, ali no Petrópolis. Ótimo. E é só nos procurar e marcar uma aulinha. Vou botar no meu Maps depois. Isso aí. Muito bom, Rai. Muito obrigada. Imagina, foi muito um prazer. Obrigada. Tu é muito simpática. Que bom que tu gostou. Foi bem gostoso. Que bom. E esse foi o nosso episódio de hoje. E se tu gostou, se tu é ansiosa ou se tu conhece alguém que também é mais ansiosa e precisa ter mais clareza do que é o yoga, do que é a meditação e precisa adotar isso pra vida, pra melhorar a tua relação com a comida, porque pode ser uma das formas, te inscreve no canal primeiro, tá? Me dá esse apoio, me dá essa moral. E depois compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Obrigada, até o próximo episódio.